Olá, eu sou Valdenor Ferreira, seu professor de Direito do Trabalho, e nesta aula nós vamos falar sobre o trabalho da pessoa com deficiência. A proteção ao trabalho da pessoa com deficiência pela atual Constituição Federal Brasileira e legislação infraconstitucional, a pessoa com deficiência está bem amparada pelo ordenamento jurídico. No que diz respeito às garantias constitucionais, o Brasil possui um sistema legal de proteção bem encadeado. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos fundamentais da República Federativa. Como diz o artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, também promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, como manda o artigo 3º, inciso 4º da Constituição. A responsabilidade de cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência é atribuída tanto à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, como manda o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal de 1988. Também, no artigo 7º, inciso 31 da nossa Lei Maior, fundamenta que é proibida qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. No artigo 5º caput da Constituição, na nossa Carta Magna, apresenta o princípio da igualdade ou da isonomia, em que relata que todos são iguais perante a lei, não dando margem para distinção de qualquer natureza, dentre elas as que possuem necessidades específicas, já que estes ainda necessitam de um maior amparo do Estado para inserção na vida em sociedade, nas diversas áreas, inclusive a trabalhista. Proteção ao trabalho da pessoa com deficiência. Na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em seu artigo 3º, parágrafo único, complementa ao tratar do assunto em que considera empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, não fazendo qualquer distinção. A Lei 8.213, de 91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ela vem tratando de maneira essencial a integração do trabalhador, portador da pessoa com deficiência, por meio de políticas afirmativas. A principal intenção da lei é reconhecer as melhores oportunidades de emprego para essas pessoas. Sem um conjunto de políticas afirmativas, sua colocação no mundo corporativo torna-se cada vez mais difícil. Para solucionar esse problema, além da lei de cotas, foram criadas alguns direitos que garantem a inserção com benefícios fiscais para empresas que favorecem o apoio a esta. Quem pode ser considerado pessoa com deficiência? Considera-se pessoa com deficiência todas aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais possam impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. No Brasil, as diferentes formas de deficiência estão explicitadas no Decreto 5.296 de 2004, descrita como deficiência física, que é a alteração completa ou parcial de partes do corpo humano que afetam o comprometimento da função física, podendo ser paraplegia, monoplegia, paraparesia, tetraplegia, monoparesia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, triparesia,
paralisia cerebral, ostomia, amputação ou ausência de membro, nanismo, membros com deformidade adquirida ou congênita. Nós temos também a deficiência auditiva, que seria a perda parcial, bilateral ou total de 41 decibéis ou mais, constatada por audiograma na frequência de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Temos também a deficiência intelectual, a originalmente mental, funcionamento intelectual inferior à média com manifestação antes da maioridade e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidade adaptativas, como cuidado pessoal, comunicação, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, lazer, trabalho, habilidades acadêmicas, entre outras. A deficiência visual seria a cegueira na qual a precisão visual se iguala ou é menor que 0,05 no olho, com melhor correção óptica. Temos a baixa visão com acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no olho, com a melhor correção óptica, ou ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores. E temos a deficiência múltipla, que consiste na associação de duas ou mais deficiências. Quais são os principais direitos do trabalhador, pessoa com deficiência? Nós temos uma jornada especial de trabalho, onde a remuneração deve ser compatível com a jornada de trabalho realizada por cada profissional, variando de acordo com a necessidade de cada um. Se a deficiência apresentada pelo empregado exigir algum tipo de redução ou flexibilização no horário, a empresa contratante será obrigada por lei a liberá-lo. Porém, ele receberá um salário proporcional às horas trabalhadas. Caso não haja nenhuma restrição nesse sentido, não há especificidades relacionadas à redução da jornada. No caso da igualdade salarial, a lei garante aos trabalhadores com deficiência a inexistência de desigualdade no salário, desde que a função realizada seja compatível com o dos outros funcionários da empresa. Se existir alguma diferença na remuneração, isso será caracterizado como uma prática ilícita e discriminatória. A única maneira do salário do trabalhador, pessoa com deficiência, ser mais baixo é se ele executar uma jornada de trabalho mais curta. No caso da estabilidade, o trabalhador com deficiência só poderá ser dispensado sem justa causa mediante a contratação de um substituto em condições semelhantes e que esteja em regime de contrato determinado superior a 90 dias ou indeterminado. O Vale-Transporte. O Vale-Transporte também é um direito do trabalhador pessoa com deficiência, desde que ele não disponha de passe livre que isente o pagamento de passagem no transporte coletivo. Nessa situação, como o colaborador não precisa pagar por sua locomoção, o Vale-Transporte não é obrigatório para o empregador. Quais são as obrigatoriedades que a lei impõe aos empregadores? Segundo a Lei 8.213 de 91, em seu artigo 93, empresas com mais de 99 empregados têm obrigação de empregar uma parcela de pessoas com deficiência. Em troca, o empregador recebe algumas vantagens fiscais. O percentual da cota depende do número total de empregados no estabelecimento. Veja só. De 100 a 200 empregados, a cota mínima determina que 2% do total de trabalhadores sejam pessoa com deficiência. De 201 a 500 empregados, a cota mínima define que 3% do total de trabalhadores seja pessoa com deficiência.
De 501 a 1.000 empregados, a cota mínima estabelece que 4% do total de trabalhadores seja pessoa com deficiência. Acima de 1.000 empregados, a cota fixa passa a ser de 5% do total de trabalhadores. Para que o trabalhador, pessoa com deficiência, seja amparado pela Lei de Cotas, a Lei 8.213 de 91, com todos esses benefícios, é preciso que exista uma deficiência medicamente perceptível e que esteja de acordo com as definições da Organização Internacional do Trabalho. É necessário considerar que a deficiência esteja relacionada a algum tipo de dificuldade, de acordo com a função exercida pelo colaborador. Muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima oportunidade. Bons estudos!